Vamos lá. Pneumáticos e charismas são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para os dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, espiritual, Paulo emprega de forma substantiva, tom pneumático, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, que significa graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes de dons. São vários tipos de charismatas no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. O que são os dons espirituais? A declaração de fé da Assembleia de Deus e algumas das igrejas pentecostais define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Não é forte? Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Isso está lá em 2 Coríntios, tá certo? Glória a Deus, capítulo de número 4, verso 7. Mas enfim, os dons espirituais são concedidos como capacitação para nós, servos de Deus, crentes em Cristo, usarmos na igreja para o quê? A serviço do reino. Foi o que eu disse no tópico passado. Enquanto a igreja estiver na terra, isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles poderão ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Tem gente que pergunta: pastora, quando é que eu devo buscar os dons espirituais? Será que é de Deus eu ter os dons espirituais? Será que me faz necessário ser batizado no Espírito Santo? Será que me faz ser... Será que é necessário ser cheio do Espírito Santo? Falar em línguas, ter dom de visões, dom de cura? Enfim, eu vou lhe dizer, todo servo de Deus, ele tem que marcar sua história com a presença dos dons espirituais. Se você ler na Bíblia, aonde Jesus passava, ele deixava rastro de cura, de milagre, de libertações, de salvação. Aonde Jesus chegava, ele deixava a marca dos dons espirituais no ministério de Cristo. E todo servo de Deus, ele tem que ter essa marca na sua vida. Você que tem uma chamada ministerial, pastoral, missionário, diácono, cooperador, evangelista, ajudador, você tem que buscar os dons espirituais. Se faz necessário para o crescimento ministerial e para a soma de vidas no reino espiritual. Está aqui ensinando para vocês. Esse estudo de hoje vem de dom, o dom da ciência, o dom da escritura. Então, irmãos, é necessário. Então, pessoal, é necessário. Você tem que buscar os dons de Deus. Mas os dons de Deus têm que ser buscado, entregue, exercitado. Porque se você tem os dons em terra, você vai ser cobrado. Mas se faz necessário. Quando buscar, você tem a hora é sua, o tempo é seu. É o tempo do fim, é agora. Então é agora que nós precisamos estar cheios dos dons. Para quê? Para ganhar vidas.
O tempo é o tempo de boas novas. É o tempo agora, é o tempo final. E nós, Igreja de Deus, precisamos estar buscando, interagindo, ministrando e ganhando vidas. Amém? O segundo tópico que nós temos agora está lá. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais, o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs. Eu concordo. Palavra, unção, cura, milagre, salvação é necessário. Temos que ter. Na vida pessoal, no serviço da evangelização, com certeza, aonde você passa, aonde eu passo, tem que marcar, tem que deixar rastro, amém? Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Com certeza, o mesmo Espírito Santo no tempo de Atos é o mesmo Espírito Santo que opera na igreja atual? Sim. Jesus disse: farás maiores coisas do que fiz. É sim, de fato. E tudo bem que tem muito profetada, vasilhada, mentirada, enganada, mas ainda há um grande rebanho de remanescentes marcados pela presença de Deus no ministério. Amém? As listas dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos de 8 a 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e uma outra lista em Efésio. E há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus. Nós vamos lá ver o versículo de 8 a 10, lá em Romanos, tá bom? Lá em Coríntios 8, versículo 10. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 8 a 10, está escrito: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aqui é o que está escrito no primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 12, de 8 a 10. Vamos ler agora também, aleluia, a lista que Paulo escreve no versículo de número 28. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar doutores, vamos lá, e depois milagres, e depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, versículo de número 28. Vamos ver também a lista de Paulo, no versículo de número 29 a 30. Olha o que está escrito: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Vamos ler em Romanos
12, de 6 a 8, uma das listas que fala sobre os dons que Paulo expressa também em seus livros. Vamos ver. Olha o que está escrito no livro de Romanos 12, de 6 até o versículo de número 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, vou repetir, se é mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberdade. O que preside, cuidando. O que exercita a misericórdia, com alegria. Vamos ler também uma terceira lista em Efésios 4:11. Em Efésios 4, de 8 a 11. Vamos lá? Olha o que está escrito no livro de Efésios 4, versículo de número 8 a 11. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha o que está escrito, que coisa linda o que está escrito. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha só, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo deu a uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha aí o que está escrito acerca das listas dos dons que Paulo está se referindo. Irmãos, Paulo, ele está falando acerca da multiplicação de dons que lhe é apresentado, da divisão deles. Mas isso não impossibilita de você ter todos, ou vários, ou múltiplos, mas que eles sejam usados mediante a necessidade dos dons que são buscados, apresentados ou entregue a ti e a mim. Tá certo? Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. B. Dons de poder, fé, dons de cura, operação de maravilhas, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas, interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas, tá certo? No tópico 3, a classificação bíblica. Stanley Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos: 2, 5, 2, que 2 vezes o adjetivo grego heteros, que significa outro, de tipo diferente, como a outro, pelo menos espírito a fé, e a outro a variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é aos, outros do mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam 3 grupos: 2, 5, 2 e assim. Dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons de ministério, fé, dons de cura, operação de milagres, profecias, dons de discernimento de espírito. Todos os dons que eu lhe apresentei na lista, todos eles são lhe apresentados. Amém? Para que for útil? Vamos entender. O Espírito Santo
distribuiu os dons aos crentes, a cada um para que for útil, proveitoso, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Como eu disse para vocês, os dons lhes são dados, emprestados, postos, nos é adquirido para o crescimento da obra e o número de vidas para o reino dos céus. Qual é a finalidade de dons? Crescimento. Qual é a finalidade de dons, pastor? A multiplicação, vidas. Tudo esse blá que eu estou falando para você, todo esse mastigado dos dons, dom de sabedoria para vidas, discernimento, vidas, cura, vidas, fé, vidas, mistério, vida, tudo é vidas para o reino dos céus, tá certo? Vamos lá. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para cada um faça uso ao seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente para cada um como ele quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja. Eu vou buscar o dom porque eu sou santa. Beleza, seja santa mesmo, porque Jesus é santo. Mas o dom é para a edificação da igreja, para o crescimento, para a multiplicação, para atrair as vidas para o reino dos céus. Amém? Tem gente que vai dizer, eu busco tanto e não tenho nada. Aí Deus pega para aquela pessoa que busca pouco e derrama tudo. Ele dá a quem ele quer, tá certo? Vamos lá. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus dê glória. Então, queridos, tudo é para a glória de Deus. Nem eu, nem você é merecedor, mas a glória de Deus nos faz merecedores. Amém? A graça de Deus nos faz merecedores. A graça, e é para a glória de Deus. Tudo que lhe é dado, glória a Deus. Tudo que lhe é apresentado, glória a Deus. Amém? A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e cada vez mais dinâmico no meio do seu povo, tá bom? Terceiro tópico e último que nós vamos entrar agora nesse próximo bloco. Bem-vindo ao terceiro e último bloco. De novo, eu sou a pastora Luana Boas Novas e hoje estou na incumbência de trazer para você o nosso estudo bíblico acerca dos dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais. Beleza? O nosso último tópico está: os dons revelam a unidade na diversidade. Vamos ler. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. O que é o Deus Trino? Vamos lá? Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Tudo é para a edificação da igreja. Amém? Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça,
concedidos segundo a medida de fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Isso está em Romanos 12:6, aonde a gente leu, tá bom? São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atributo ao Espírito Santo, diversidade de mistérios relacionadas ao Filho e diversidade de operações como ação do Pai. Mas é o Espírito Santo a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Tá certo? Você pode ter mistério com o Pai, mistério com o Filho, mas a fonte que distribui os dons e a manifestação desse poder é o Espírito Santo. Eu falei numa das aulas que teve aqui na igreja sobre a manifestação do Espírito Santo, que ele está em tudo. A gente fala assim: Jesus andou no meio da igreja, eu sinto a presença de Deus, Espírito Santo. Eu vejo rajadas do Pai, Espírito Santo. Quebra de cadeia, Espírito Santo. O meu Jesus, o homem das mãos furadas, Espírito Santo. Toda a ação do Espírito Santo, toda é a ação do Espírito Santo para a edificação da igreja. Vamos lá. Unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Deus usa cada um de uma forma singular. Cada um tem o seu mistério com Deus, como a gente gosta de dizer. Tem o seu mistério. Cada um Deus usa de uma forma maravilhosa. Nós chamamos de um particular, de um fundamento, de um fino contato ou ligação com Deus. Cada um, Deus derramou o dom em particular. Enfim, cada um com o seu, não tem iguais. Amém? Vamos lá. Mas o mesmo Espírito, mas a mesma ação do Espírito, o mesmo rolo do Espírito. Enfim, vamos lá. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada um aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus. Refere-se a 3 pessoas da Trindade. Quem é ela? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Que aparece de forma espontânea e automática. Toda manifestação, irmãos, toda manifestação é do Espírito Santo. Toda ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos é um só, é a presença, é o Senhor, é a ação divina, tá bom? Eu vou ler só um subsídiozinho teológico e a gente conclui o estudo, tá bom? O Espírito Santo concede os dons às pessoas da deidade, desempenham papéis diferentes, porém cooperam vitalmente entre si e se harmonizam numa unidade perfeita de expressão. A igreja deve refletir a natureza do Senhor a quem ela serve. Não há cismas, não há divisão, não há orgulho carnal, glorificação do próprio eu, luta pela primazia ou usurpação de direito no âmbito da Trindade. Não devemos fazer o que a nossa vontade ordena, mas o que vemos Deus fazer. Lá no livro de Joel 5,19. Quanta diferença faria na maneira de compartilharmos os dons, ministrando corretamente os dons,
revelam a coordenação, a unidade criativa, na diversidade, na sabedoria e poder que o Espírito harmoniza. Por toda parte vemos a diversidade. A igreja pode vir e enfrentar situações a mais diferentes, mas podemos dispor dessa obra do Espírito Santo que nos harmoniza numa unidade maior, se nos prostrarmos diante do Deus de tremenda santidade, poder e propósito. Aqui foi o teólogo Orton que escreveu sobre esse sistema. E eu digo uma coisa para vocês que estão me assistindo: ninguém tem o direito nem o poder de dizer que ele é dono ou administrador deste poder. A gente não vai para um estudo aprender e a gente não faz curso de dom. O dom é dado, o dom é emprestado por Deus. E a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo de uma forma harmoniosa traz a manifestação de poder na igreja, nas nossas vidas e por onde a gente passa. E o exemplo dessa harmonia, dessa união, traz para nós a concordância espiritual. E é forte o que eu vou falar agora. Quando a gente está na concordância espiritual, não tem como dar errado. A pastora pensa de uma forma, vê de uma forma, vive de uma forma, traz o Ministério Tempo de Boas Normas de uma forma. E quando ela é absorvida e abraçada pela igreja, a harmonia espiritual é manifestada no poder de Deus que atrai vidas. E quando há discórdia, disseção, divisão, separação, não tem como o ambiente espiritual trabalhar, não tem como o ambiente espiritual produzir nem multiplicar. E eu falo para vocês através desse estudo de dons, que a nossa harmonia, a nossa união, a nossa visão encaixada, ela vai fazer coisas extraordinárias para o reino dos céus. Amém? Vamos concluir. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isso é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias dos apóstolos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural da virtude do Espírito Santo. Precisamos sim do Espírito Santo. Precisamos com certeza do Espírito Santo, da manifestação do poder e da ação do Espírito Santo. Para quê, pastora Luana? Para gerarmos vida no reino dos céus. Amém? Irmãos, eu quero te agradecer por ter ficado comigo. Hoje foi a minha primeira videoaula. Ela está dividida em duas partes porque eu apertei no botão de parar e não no botão de pause. Mas enfim, se edifique, multiplique, aprenda. Tem umas partes aí que embolou um pouquinho, mas me perdoe. Enfim, que Deus abençoe e muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou deixar uma oração em nome de Jesus. Deus de Israel, nós te pedimos nessa noite de agora que o Senhor possa, Pai amado, edificar a tua igreja. Que o Senhor possa, meu Pai amado, manifestar o teu poder sobre nós. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, uma visão de harmonia, a busca dos dons para o crescimento enraizado em Cristo Jesus. Estamos vivendo um período final, estamos vivendo o período do apocalipse à beira da tua volta. E é necessário que a igreja esteja assim, cheia do Espírito Santo, cheia de dons espirituais, para ganharmos almas para o reino dos céus. Eu quero abençoar essa vida em nome de Jesus e te pedir, derrama, Deus, dose dobrada do teu Espírito Santo e levanta ele, levanta ela com ousadia nesta terra,
para que a gente possa avançar na nossa missão. Eu agradeço, meu Deus, por estarmos aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Um beijo e a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, em nome de Jesus.